Olá, vamos trabalhar mais um ponto da ordem social. A gente vai trabalhar agora família, criança, adolescente, jovem e idoso. Vamos lá? Para os artigos que tratam desse tema. Olha só. Não são muitos artigos. Esse aqui é o artigo 226, caput e os parágrafos, são 8 parágrafos, só que eu coloquei tudo junto aqui e a gente vai conversando sobre. Primeiro, o artigo 226 começa dizendo que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O Estado reconhece a entidade familiar como base da sociedade e reconhece o seu dever de proteger a família. Aí o parágrafo primeiro vai dizer que o casamento é civil e gratuita a sua celebração. Então, nós temos, sim, o casamento religioso, mas para ele valer, mudar o estado civil da pessoa, para ele valer juridicamente, com todos os efeitos civis, o casamento tem que ser civil. Então, o casamento é civil, regido pelo direito civil, pelas regras há um livro, certo? Dentro do Código Civil, há um bloco de artigos falando sobre as regras de casamentos, impedimentos, enfim, e é gratuita a sua celebração, tá bom? Agora, o parágrafo segundo vai dizer: o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Só que aí você tem que observar as exigências da lei, porque você tem que homologar, não é? Você tem que... Você faz o casamento religioso de qualquer religião, tá? Não é só católico ou só evangélico. É católico, evangélico, umbandista, espírita, enfim, qualquer casamento religioso, ele vai ter efeito civil se você fizer todo o trâmite previsto na lei, tá? Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, a Constituição reconhece expressamente a união estável, ok? E diz que deve ser facilitada, a lei deve facilitar sua conversão em casamento. Então, nós temos a união estável de fato, ok? Que é quando um casal mora junto ou exerce uma relação. Não precisa nem morar junto, tá? Até vou chamar a atenção aqui. Há reconhecimento de uniões estáveis de casais, por exemplo, que trabalham em cidades diferentes e não moram juntos efetivamente, mas mantêm um relacionamento longo e duradouro, e o que impede esse morar junto é estar em cidades diferentes. E o que junta esses dois não é uma certidão de casamento, ok? E há uniões estáveis que são registradas em cartório. Essa é mais fácil de comprovar, mas não é necessário o registro em cartório para que se reconheça uma união estável. Há diversas provas, o mesmo endereço é uma das provas. Na verdade, a união estável é uma união pública e notória com o fim de formar uma família, certo? Então, essa união ela pode ser comprovada através de outros vínculos, não é? Dependência no plano de saúde, conta conjunta, a conta de luz está no nome de um, mas é débito automático na conta do outro, o mesmo endereço, filhos em comum, enfim, tem uma lista enorme de condições que vão vincular esse casal. Agora, importante eu destacar aqui para você. A Constituição expressamente colocou que a união estável é reconhecida pelo Estado para sua proteção, mas a união estável é entre homem e mulher. O Supremo já pacificou o entendimento, STF reconhece a união homoafetiva. Ok? União estável entre mulher e mulher e união estável entre homem e homem já é pacífico e reconhecido pelo Supremo, e isso cai em prova, ok? Aqui a gente não está discutindo se concorda ou se não concorda. A gente está estudando aqui o que é
o direito constitucional. E o direito constitucional hoje, o Supremo interpreta esse dispositivo assegurando a união homoafetiva, tanto para fins de reconhecimento de direitos civis, de reconhecimento de direitos patrimoniais, de direito à herança, de direito à pensão, de direitos à partilha de bens, quando ocorre a separação e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. A família monoparental, certo? A família formada pela mãe e os filhos, porque o pai sumiu, o pai morreu, o pai abandonou, o pai nunca esteve presente. Ou a família formada pelo pai e os filhos, porque a mãe foi embora, porque a mãe morreu, enfim, certo? Então, outras formas também, a avó com os netos. Então, aquele modelo da família, do comercial da margarina, né, pai, mãe, filhos, ele não é a realidade em todas as casas, certo? E o Estado tem que reconhecer que família não é só aquele modelo do comercial de margarina. Família, às vezes, é só a avó e os netos, ok? Família, às vezes, é só o pai e um filho, ok? Vamos lá. Ainda nesse ponto. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente, já não existe mais o pátrio poder, né? São exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Antigamente, a gente tinha o pátrio poder, era o poder do pai, era o chefe da família, ok? E nós tivemos uma evolução, certo? Eu nem vou aqui me detalhar muito nessa evolução, mas hoje a Constituição e o Código Civil, certo, reconhecem o poder-dever igual entre pai e mãe. E a gente chama esse poder-dever de poder familiar. Então, tanto a mãe que cria o filho vai receber, certo? Vai ter direito a administrar a pensão alimentícia do filho, que é paga pelo pai, quanto se esse filho viver com o pai, esse pai vai administrar a pensão alimentícia assegurada ao filho e paga pela mãe. A obrigação é dos dois. Os dois têm direitos e deveres. Não existe mais o chefe da família e não existe só um que deva alimentos ou que deva atenção ou que deva dar afeto àquela criança, tá bom? Continuando aqui. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Antigamente, a gente só tinha a possibilidade do divórcio se houvesse a separação de fato por mais de 2 anos. A gente chamava de divórcio direto, então tinha um caminho. O casal casava, aí ele separou, aí a gente tinha a separação judicial e após 1 ano de separação é que tinha o divórcio. Ou então, se tivesse 2 anos de separação de fato, né, de corpos, é que a gente poderia ter o divórcio direto. Isso atrapalhava muito. Imagine, casais se formam e se desfazem muito rapidamente. Faz parte hoje da realidade das relações. Então, às vezes, você está há 1 ano de fato separado do seu ex-cônjuge, mas você já tem um novo relacionamento e você quer comprar um apartamento com esse novo relacionamento que você acha que é o amor da sua vida. Você quer agora investir e comprar um apartamento juntos, mas aí você não pode comprar porque você tem que ter a assinatura do seu ex-marido, que não é ex-marido, é marido ainda porque você ainda tem uma relação matrimonial porque você não se separou. Isso dava uma maior confusão. Agora é tranquilo, certo? Casou com 3 meses, vamos imaginar que não seja caso de anulação de casamento, tá? Casou no civil, com 3 meses quer apartar, divorcia. A gente não tem mais separação, certo? É divórcio, tá? É sempre divórcio, não tem mais divórcio direto, enfim, é divórcio, tá? Tá há 5 anos quer apartar, há 5 anos de casado quer apartar, vou usar a expressão apartar para não confundir não falar separar e confundir com a anterior, já extinta, separação judicial, porque não existe mais separação judicial. Então, está vivendo há 5 meses no novo casamento, quer apartar, divórcio. Está vivendo há 5 anos no novo casamento, quer apartar, divórcio. Está vivendo há 50 anos no casamento, que já não é novo, né? Quer apartar, divórcio, tá? Tranquilo. Inclusive, não está na Constituição,
Mas o divórcio, se o casal não tem bens a partilhar, não tem filhos menores, não tem ninguém pedindo pensão para o outro, dá para fazer divórcio direto no cartório. Não precisa nem ação judicial de divórcio. Eu mesma fiz o meu divórcio do meu primeiro casamento, e eu já fiz divórcio de várias amigas, certo? Por esse divórcio em cartório, coisa mais tranquila do mundo. Você faz o pedido, né, faz a petição, protocola e é marcado um dia e vai lá, divorcia e já sai com a certidão de casamento averbada o divórcio. Tranquilo, tá? Vamos lá. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal. Não existe imposição do Estado, tá? Compete ao Estado o quê? Competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Então, é livre decisão do casal, com base na dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável. Eu quero ter um filho, eu não quero ter filhos, eu quero ter 2 filhos biológicos e adotar 2, certo? Então, eu tenho a liberdade, o Estado não pode impor, mas ele tem que promover meios educacionais, de conscientização e meios científicos, certo? Então, eu tenho acesso, eu tenho direito ao pré-natal, eu tenho direito a métodos contraceptivos para evitar a gravidez, mas se eu engravidei, eu tenho direito ao pré-natal, isso tudo na rede pública, é direito meu, ok? Vedada qualquer forma coercitiva de planejamento familiar, de imposição de planejamento familiar. E o último parágrafo aqui: o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, ok? E aí a gente entra Lei Maria da Penha, enfim, toda a legislação e todas as ações afirmativas do Estado que protegem os membros da família que estejam vulneráveis, que estejam em situação de risco, ok? Seja a criança, seja a mulher, seja o homem, se for o caso, né? Seja o idoso, tá? Mas é muito mais comum crianças, idosos e mulheres, né? Estarem em condição de vulnerabilidade ali naquele círculo familiar. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado, olha só, é dever de todo mundo, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso aqui é o artigo 1º, é o caput do artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir desse dispositivo, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é mais antigo, e o Estatuto da Juventude, ok? A gente tem hoje o Estatuto da Juventude, porque por emenda a gente teve a inclusão do jovem, certo? Que é ali aquele pós-adolescente, pré-adulto, e que precisa de políticas públicas voltadas para ele. É o primeiro emprego, muitos nessa idade, às vezes, já estão em situação de maternidade ou paternidade precoce, ok? Então, você tem a questão da evasão escolar, não é, por conta de uma maternidade precoce, né? Uma gravidez indesejada, uma gravidez não planejada. Você tem a questão do primeiro emprego, a questão do Enem, né? De entrar numa universidade, todos aqueles conflitos. Você tem ali o mundo das drogas por perto, do álcool, não é? Do consumo de drogas ou álcool, enfim, de questões de violência urbana, não só a violência urbana, mas a violência no Brasil, ela atinge muito essa faixa etária. Enfim, então, houve uma necessidade de disciplinar diferenciada esse jovem, porque esse jovem ele não tem as mesmas características do adolescente ou da criança, ok? E nem do adulto. Então, há uma categoria ali diferenciada para ser objeto de políticas públicas. Parágrafo 1º, ainda do artigo 227, tá? O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem. Aqui vai ser bem genérico e vai falar dos 3, tá? Admitida a participação de entidades não governamentais,
mediante políticas públicas específicas e obedecendo os seguintes preceitos: a aplicação de percentual de recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência. O termo hoje, tá? Depois do Tratado da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, seu protocolo facultativo, o termo hoje é pessoa com deficiência, tá? Não é mais portadora de deficiência. Só que a gente tem que entender que esse texto é de 88, ok? E aí a gente ainda se mantém com o texto original da Constituição, sempre usa a expressão portadora, pessoa portadora de deficiência, mas a gente fala hoje pessoa com deficiência, tá? Então vamos lá. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência com deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Aqui a gente está falando da pessoa com deficiência, certo? E especialmente a pessoa com deficiência jovem, adolescente, certo? Que tem obstáculos dobrados, né? Ele já tem a deficiência, que limita, né? que o mundo não é feito naturalmente para a pessoa com deficiência, e a gente precisa das ações afirmativas para quebrar essas barreiras. Então, você tem a figura do adolescente, do jovem, com todas as barreiras naturais dessa fase, e mais ele sendo uma pessoa com deficiência, então o Estado tem que olhar com atenção para esses indivíduos, tá? Parágrafo 2º. A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, ou seja, as pessoas com deficiência. Tá? Parágrafo 3º. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o artigo 7º, 33. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola, porque se ele vai trabalhar, certo? E aí, conforme a Constituição, certo? A idade do jovem e do adolescente para trabalhar a construção de disciplina, ele não pode ser excluído do acesso à escola, ok? Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, ou seja, advogado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. Isso aqui é quando ele comete um ato infracional, porque menor não comete crime, comete ato infracional, certo? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai prever os atos infracionais. Então, esse menor, ele tem garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, ele tem direito à igualdade processual e defesa feita por um advogado, por um profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica, que é o ECA, tá? Obediência aos princípios da brevidade e excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando a aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. O menor, quando comete um ato infracional, deixá-lo com a sua liberdade cerceada, a medida privativa de liberdade, ela tem que ser o mais breve possível e ela tem que ser excepcional, porque aquele indivíduo é um ser humano em desenvolvimento, e aquela condição ali, ela merece uma atenção para ressocializar aquele adolescente ou jovem, certo? Para que ele não piore, né? Vamos usar aqui um linguajar coloquial mesmo, para que ele não piore, para que ele, na verdade, corrija aquele comportamento ilícito, certo? Porque ele tem uma medida pedagógica, mas ele possa se ressocializar. Estímulo do poder público através da assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado, tá? Então, o poder público ele vai estimular,
certo? Ele vai incentivar, mas é claro que ele vai ter um rigor, uma fiscalização, um acompanhamento para aqueles que adotam ou pedem a guarda de menores órfãos ou abandonados. Programa de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. A gente já falou do problema das drogas nessas fases, né? A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de criança e adolescente. A adoção será assistida pelo poder público, falamos aqui da adoção, tá? Na forma da lei que estabelecerá casos e condições para sua efetivação por parte de estrangeiros. Nós temos a lei de adoção, certo? Ela é bem complexa, bem detalhada, e pode haver adoção por parte de estrangeiros? Pode, mas o tratamento dado na adoção de estrangeiro ele é mais rigoroso, porque, afinal de contas, depois que os estrangeiros levarem essa criança para fora do país, já não é mais da alçada do Brasil. Então, há um rigor, um controle maior, mas sim, é legal a adoção, os estrangeiros chegarem aqui ao Brasil e adotarem crianças brasileiras. É legal, no sentido que está previsto em lei, e é, inclusive, muito comum, tá? Parágrafo 6º. Os filhos, havidos ou não do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Filhos são filhos, sejam biológicos ou adotivos, sejam biológicos havidos do casamento ou nascidos fora do casamento, ok? De uma relação extraconjugal. São filhos do mesmo jeito, não há tratamento jurídico diferenciado entre eles. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204, a gente já trabalhou o artigo 204, certo? E parágrafo 8º. A lei estabelecerá o Estatuto da Juventude destinado a regular os direitos do jovem. Está aqui, o Estatuto da Juventude, já tinha falado para você. Inciso 2. O Plano Nacional da Juventude, de duração decenal, 10 anos, visando a articulação de várias esferas do poder público para execução de políticas públicas, ok? É claro que esses dispositivos aqui, numa questão de prova, eles não vão aprofundar, certo? A não ser que você tenha também no seu conteúdo programático o Estatuto da Juventude. Artigo 228 é aquele que fala da inimputabilidade do menor de 18 anos. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial, que é o ECA. Então, a maioridade penal, ela é matéria prevista na Constituição. Então, não adianta mudar a maioridade penal no Código Penal se não mudar na Constituição. É na Constituição. Caso um dia mude, que eu creio que não, certo? Porque, inclusive, há um entendimento que essa maioridade penal aí é cláusula pétrea, tá? Cláusula pétrea implícita. Então, caso haja, né, numa hipótese de haver mudança, teria que haver uma mudança por emenda, tá bom? O artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. São os deveres recíprocos, não é? Os pais criam os filhos, educam, assistem e criam os filhos, quando menores, fez 18 anos, vai voar, certo? Não é obrigação do pai mais, 18 anos, não é 21, nem 24, nem 28. É 18 anos, o pai não tem mais obrigação, certo? E aí, quando chega na velhice, na carência ou na enfermidade, aí já é o dever do filho, certo? Amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, tá bom? A família, a sociedade e o Estado, a gente vai falar do idoso, tá? Tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, tá? Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. A manutenção do idoso num hospital, certo? Ou numa
numa casa de repouso, não é? Num estabelecimento de longa duração, um asilo, né? Como a gente chama vulgarmente, às vezes não é saudável para o idoso. Agora, se for mais saudável para o idoso viver num lar de idosos, não há ilegalidade nenhuma, ok? Inclusive, muitas vezes lá ele tem convívio com outros idosos e tem uma assistência maior, médicos, fisioterapeutas, enfim, tá? E, para fechar, aos maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, ok? Esses são os pontos da Constituição que falam sobre o idoso, o direito de proteção da família, sociedade e Estado, tá? De amparar os idosos, assegurar a sua dignidade, o seu bem-estar e o seu direito à vida, tanto no aspecto físico quanto no aspecto moral. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, preferencialmente, não obrigatoriamente, e os maiores de 65 anos têm garantida a gratuidade no transporte coletivo urbano, ok? Aí a gente fecha, deixa eu abrir aqui, a gente fecha o nosso conteúdo, certo? De ordem social, chamado Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso, tá bom? Clica no próximo vídeo. Tchau, tchau.